Então, está aberto o debate. Quem é que se aventura a fazer a primeira pergunta? Cadê o... Já está lá. Já está ali. Você, por favor, se levanta, diz o seu nome e fala. Antônio, eu gostaria de perguntar com relação às privatizações. O Lula criticou o seu presidente sobre as privatizações, foi um dos principais críticos. Hoje ele acabou de privatizar o pré-sal. O que você acha? Eu não sei se ele privatizou o pré-sal, mas de qualquer maneira, isso é uma questão política, é mais ideológica do que real. Quer dizer, a privatização nossa aqui, nós fizemos pouco, nós privatizamos pouca coisa em comparação, sei lá, com a Argentina ou com a Inglaterra. Nós privatizamos basicamente a siderurgia, e não fui eu, foi antes. E depois as telecomunicações, fui eu. E quem mais vai privatizar? As estradas de ferro, o quê? Sim, a distribuição de energia, não a produção, a distribuição, foi muito pouco que nós privatizamos. E a privatização aqui foi feita em função de uma visão que precisava competir. Não foi tirar o monopólio do governo para dar o monopólio privado. E foram criadas agências reguladoras. Ou seja, o governo não fica de olho fechado para o setor produtivo. Então você tem, telecomunicações tem a Anatel, que controla. Na energia elétrica tem a ANEEL. Quer dizer, na Argentina não fizeram nada disso, simplesmente privatizaram. Aqui não. Bom, e houve concessões, concessão de estado de rodagem, mas sobretudo nos estados, como São Paulo. Bom, o governo do presidente Lula, ele não deu para trás nada disso. Não houve nenhuma desprivatização. Pelo contrário, agora mesmo estão pensando em só não vão fazer por causa da eleição, em fazer concessão dos aeroportos, porque como vai ter Copa do Mundo e não sei o que lá, como é que vai fazer para funcionar a infraestrutura, né? O ministro da Defesa, que é o Nelson Jobim, declarou, não vamos fazer agora, depois da eleição. Mas depois da eleição vai ter que fazer a concessão dos aeroportos e tal, porque é o modo moderno de você funcionar. O que não pode, não é o mercado substituir o Estado, isso não existe. O Estado vai continuar efetivo, mas haver uma parceria e regras, mas vai fazer com que o setor privado participe também do desenvolvimento. De modo que quando o Lula critica, ele critica por razão eleitoral. E quando o pessoal do outro lado cala a boca, é porque é bobo. Porque ele devia dizer, não, tem que fazer mesmo, você está fazendo, e nós fizemos bem feito, deu resultado. Eu falei da Embraer. Bom, na Embraer foi privatizada no tempo do Itamar, eu era ministro da Fazenda. A Embraer deu um salto, e hoje todo mundo tem orgulho das coisas privatizadas, né? A Embraer deu um salto. Como é que chama? Vem de avião. A Vale do Rio Doce, a segunda do mundo. Não era, ficou porque ela passou a obedecer certas regras que são necessárias para que as empresas se desenvolvam. E o que acontece com a privatização desses setores é diminuir a ingerência dos partidos. E quando você fala estatal, você vê o que é o Estado? Quem que é o Estado? Pega as telefônicas. Quando eu era presidente, no começo, havia 125 diretores das telefônicas. Havia uma em cada estado, havia mais de uma. E a briga total dos partidos, para tomar conta. Por quê? Não dá voto diretamente, mas dá o caminho que leva ao voto, né? Era uma corrupção, né? Bom, então, e o que o governo ganhava com isso? O que o povo ganhava com isso? Nada, né? A Vale do Rio Doce, menos um pouco do que a Telefônica, mas com influência partidária, política. E o governo, o povo, portanto, o Tesouro, recebia nada. Hoje o governo recebe mais de impostos da Vale do Rio Doce do que jamais na história recebeu quando ele era dono da Vale do Rio Doce. Então o povo, quem é o Tesouro, recebe mais, né? Então a Petrobras nunca foi privatizada e eu acho que não deve ser. O que aconteceu com a Petrobras foi outra coisa, é tirar a ingerência partidária e transformar a Petrobras numa empresa que compete e cujos custos são aferidos porque tem o mercado. A Petrobras multiplicou o valor por 17 vezes do tempo de antes dessas medidas que foram em 97, 98 para agora. Essa Vale do Rio Doce nem se fala, o salto que deu. Foi privatizada muito barato, mas ninguém queria na época, porque na época não valia, as pessoas, foi leilão, quem dá mais leva, você dá um preço mínimo, sobe, quem compra, chega um momento, ela não vale mais do que isso, então não dou mais nenhum lance. Então, o que foi valorizado foi o trabalho feito por essas empresas, exatamente porque deixaram de obedecer ao controle político. Então, quando você fala Estado, mas o que é o Estado no caso? São interesses privados, de partido,
emitidas do Estado que controlam a empresa. Quando você privatiza, sendo bem feito, você transforma esses interesses em alguma coisa aberta. Você tem que ver, tem a ver aferição pelo mercado e tal. Então é isso, é muito mais um jogo político do que uma análise objetiva da realidade. Só isso? Não é possível. Tanta gente. Vamos. É só o começo. Em geral, as mulheres perguntam mais. Estou vendo aqui as moças meio caladinhas aí. Vamos, gente. O que é isso? Meu nome é Caroline e eu gostaria de saber a opinião do senhor em relação às políticas assistencialistas, que a gente tem visto muito nesses últimos anos. Se para o senhor não é uma forma de maquiar o problema ou se isso deveria ser realmente a primeira atitude, um primeiro passo. Vamos lá. Veja, em certas circunstâncias, você não tem alternativa a não ser dar assistência. Quando tem alguém com fome, por exemplo, tem uma seca, como tinha no passado. A seca continua. O que acontece, nunca mais falou em seca. Por quê? Porque a partir do meu governo nós tomamos medidas para lidar com as pessoas. Criamos mecanismos de dar assistência às pessoas. Quando tem a seca, vai fazer o quê? Tem que dar comida, tem que levar água, ou então morre. Então, é assistencialismo? Bom, aí se justifica. Outra coisa é você transformar esse assistencialismo em coisa eleitoralismo, que é usar esses mecanismos para ganhar voto. Aí já é mais moralmente discutível, né? E outra coisa é que essas políticas não vão resolver a questão da pobreza. Porque para resolver você tem que ter emprego, né? Então, essas políticas que estão de bolsas, né, por exemplo, elas começaram a ser introduzidas na América Latina em 1990. E isso foi feito a partir do Banco Mundial, que propôs, acho que o BID também, o Banco Interamericano, mas mais o Banco Mundial. E todo mundo era contra por causa disso, criticava o assistencialismo. Tem discursos tremendos do Lula contra, né, por causa do assistencialismo. Bom, hoje tem 15 países que adotam essas mesmas políticas. Eu acho que de todos esses 15, o país que fez uma coisa melhor foi o Chile. Tem uns programas no Chile, chamado Chile Solidário, programa Puente, não sei o quê, que no fundo são bolsas. Isso se chama transferência direta de renda. Quer dizer, a pessoa não ganha dinheiro. Quer dizer, então você transfere de quem tem, via imposto, e paga e dá para quem não tem. Transferência direta de renda. Só que no Chile são só 250 mil famílias, porque o Chile é pequeno. Então as famílias que têm direito a receber esse auxílio são poucas, relativamente. Aqui são 11 milhões, lá são 250 mil. Mas eles acompanham essas famílias de tal maneira que as crianças realmente vão para a escola, que realmente a família vai ser atendida pela saúde, até que a família tenha emprego. E aí fica liberada da bolsa. É um programa efetivo, uma ponte, por isso chama-se puente, em que você passa de um momento em que você tem que dar a assistência, até que se engate para formar cidadania. Então, no horizonte, você não deve nunca perder de vista que esse programa não pode se transformar simplesmente em transferência de renda, e muito menos em campanha eleitoral. Tem que ser enquanto não se consegue que as pessoas tenham autonomia. Essa que é a questão verdadeira, né? Agora, que alivia a situação, alivia. No caso do Brasil, há uma certa confusão de propósito política. É que se atribui a melhoria do bem-estar às bolsas. Não é isso. O bem-estar melhora porque quando você tem crescimento econômico continuado, não tem idas e vindas. Segundo, porque houve uma política no Brasil muito antiga de transferência de renda, sem esse nome, foi feita no regime militar, que foi a chamada aposentadoria rural. As trabalhadoras rurais, quando chegam a certa idade, mesmo não tendo contribuído para a Previdência, recebem uma pensão. Então, isso é uma transferência de renda. Segundo, aqui temos um programa há muito tempo, desde o Getúlio, só que era muito pequenininho naquela época, muito pouca gente, todo mundo fala errado. No tempo do Getúlio, o salário mínimo era altíssimo, era só no Rio de Janeiro, só para uma categoria profissional, né? Ele só foi generalizado no governo militar, que passou para atender a todos, né? Então esses dados são tudo político, você vai ver como é que não era assim. Tem melhorado. E o imposto e o salário mínimo real, desde 1993 ou 94, tem crescido constantemente. No meu tempo cresceu 48% real. Agora cresceu 49% real. Quer dizer, dobrou em 2 governos.
Pode ser, é muito, porque é salário real. Em geral, é muito difícil dobrar o salário real. Bom, quando você dobra o salário mínimo, isso tem um efeito enorme, porque todos os aposentados, a maioria, recebe salário mínimo. Segundo, isso é base de salário. Se aumenta a base, sobe o resto. Então, isso contou também grandemente na melhoria. São várias políticas juntas que vão melhorando a situação social, entre as quais a de transferência de renda, né? Agora, tem que estar sempre de olho, tem que dar emprego, tem que ter emprego de boa qualidade, não é? Agora, nós aqui não conseguimos ainda, nem vamos conseguir, porque não é um governo, isso é só um país que leva tempo para mudar, para conseguir efetivamente que a economia permita a oferta de empregos de qualidade. Qualidade quer dizer que requeram competência e, portanto, que paguem melhor. Aí é que você... Aí, outro dia me perguntaram, eu tenho repetido isso. O senhor acha que o Brasil vai ser a 5ª economia do mundo? Eu digo, até pode ser. Mas será isso que nós queremos? Ou queremos ter a 5ª melhor sociedade do mundo? Que é uma coisa diferente, né? Você pode ter uma economia muito próspera que o povo não esteja nem aí, né? Você tem que ver, e tem economias que não são tão poderosas cujo povo está melhor. Eu acho que o objetivo de uma nação não é ter um PIB enorme, é ter uma sociedade boa. E essa requer educação, requer saúde, emprego, competência, lazer, justiça, democracia, enfim, tem muitas dimensões para você avaliar o que é um país bom. Vamos lá. Oi. Meu nome é Luiz. Eu queria saber, assim, a respeito, a sua opinião a respeito dessa infiltração militar norte-americana no norte da América do Sul, né? Você acha que o Brasil deve ficar esperto com isso? Se eles estão... É sempre melhor a gente ficar esperto, né? Mas aí é o seguinte, eu disse aqui que os Estados Unidos, quando eles olham estrategicamente, a preocupação deles é com o Caribe e vai até a América Central. Agora houve uma certa ampliação por causa da Colômbia, né? Por causa do negócio de drogas, etc, etc. Eu não acho que essa preocupação tenha alguma característica propriamente militar, né? Ou seja, que seja uma tendência na direção de um expansionismo. O mundo mudou para isso. Hoje, a força americana militar deriva do quê? De que eles são talvez o único país do mundo hoje que tem capacidade efetiva de intervir em qualquer lugar do mundo, né? Eles têm marinha, eles têm aviação, eles vão lá, se metem em frias, vão lá para o Iraque, o Afeganistão, são capazes, eles podem fazer, é o único país, talvez a Inglaterra, de longe, quem mais? A China não faz, a China não tem essa base, não tem nem essa vocação. Então os americanos não precisam de botar a base aqui para poder invadir. Eles não tinham base no Irã, não tem na onde, eles vão lá. Então não acho que seja por isso, acho que a preocupação lá realmente é com a questão de droga e eventualmente com a incapacidade do governo. O governo colombiano se organizou, né? Mas do governo desmilinguir, né? Não acho que haja um problema militar, de ameaça militar nessa região. A ameaça militar hoje, enfim, não é nem militar, mas ameaça, onde é que você tem pontos quentes do mundo? Basicamente no Oriente Médio, né, na zona de Israel, de Palestina, tem no Paquistão, por causa da Índia. Coreia do Norte não é uma ameaça só, mas não fez nada, coisa. Cuba não tem nenhuma ameaça a ninguém. Onde é que você tem? Realmente onde você tem aparentemente perigo de confrontação é nessa zona. A zona que pega ali o Irã, o Paquistão, o Iraque, petróleo. Aí sim, aí eu acho que os americanos têm olho gordo, porque eles dependem do petróleo, né? E também porque tem o problema do nuclear, que isso afeta muitas coisas, evitar a proliferação. Mas não acho que haja, para nós aqui, uma ameaça militar. Mas temos que estar sempre, como você diz, espertos. Portanto, temos que nos preparar também por alguma eventualidade. Duas questões lá. Meu nome é Pedro. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre a posição de apoio do presidente Lula em relação a certos chefes de Estado, como o Hugo Chávez e o Ahmadinejad. O que o senhor pensa que isso pode repercutir
na política externa do Brasil Interna? no futuro? Externa Externo. no Brasil. Pode repercutir, sim. Aliás, está repercutindo. Né? Está repercutindo. Não tanto na questão do Hugo Chávez, porque a posição do Brasil com relação à Venezuela é delicada. O Brasil tem muitos interesses na Venezuela. O Brasil, alguns brasileiros, né? Tem muito investimento na Venezuela, e o governo Chávez, desde antes, o governo Caldeira, anterior ao Chávez, começou uma abertura para com o Brasil. Antes eles só olhavam para o norte. Nos interessa, portanto, que eles olhem para cá e que nós olhemos por eles também. Há muitos interesses. Agora, eu pessoalmente, eu acho que a gente tem que traçar uma certa linha. Na medida em que o presidente Chávez começar a transgredir a democracia, eu acho que tem que fazer sentir a ele que por aí não vai. Né? Fácil de falar, difícil de fazer com ele. Né? Eu conheço ele bem. Nós passamos 5 anos juntos e eu nunca tive problema com ele. Mas naquele tempo o barril de petróleo custava $15. Agora é 80, 90. Então naquele tempo era muito mais fácil, que o presidente do Brasil falou, está falado. Né? Agora o presidente da Venezuela, ele grita mais. Né? Então eu acho que o governo do Brasil tem que tomar um certo cuidado, preservando os nossos interesses e os da Venezuela, sabendo que a Venezuela é nossa vizinha, pertence à região, portanto não cabe, a meu ver, também ficar lá a cada ato do governo da Venezuela criticando, mas em certas questões tem que dizer, olha, para aí, tem limite, tem que mostrar. Mais complicado não é a Venezuela. Eu acho que mais complicado é a questão realmente da Ahmadinejad, porque ali tem a questão atômica, que não se sabe exatamente o que vai acontecer, né? E é um regime autoritário, né, que matou muita gente recentemente nas eleições, tem problemas de direitos humanos, tem questão das mulheres, tem muitas questões que eu acho que não é tão simples assim, em nome de uma solidariedade, no fundo, de um certo anti-americanismo, de uma certa posição de independência, de você, enfim, esquecer o resto. Né? Eu acho que ali eu seria mais prudente, agora, no que diz respeito ao Irã, né? do que tem sido as últimas declarações do governo brasileiro. O presidente Lula deve ir lá em maio. É claro que ele vai dizer que ele vai lá para acalmar a Ahmadinejad. Aí eu acho que nós estamos, digamos assim, com a perna maior, o passo maior que a perna, porque nós não temos instrumentos efetivos de pressão para negociar essas questões. Talvez fosse melhor não estarmos dando a impressão de que temos, de que estamos tendo um papel que não podemos ter, e ao mesmo tempo arriscando a criar uma situação difícil para nós no resto do mundo. Se até a China está aceitando que tem que ter uma posição mais cautelosa com o Irã, por que o Brasil vai tomar uma posição discrepante disso? O que nós ganhamos com isso? Então, você em política externa, você não tem amigos, você tem interesses. Né? Então tem que ver qual é o interesse. Nós temos na Venezuela interesse, eu disse aqui. Então, nossa relação com a Venezuela não pode ser igual à relação que nós temos com o Irã, onde nós não temos interesse nenhum. Nós estamos entrando lá, eu não vou dizer de gaiato, mas quase. Né? Você veja como os chineses fazem. Os chineses definem os interesses da China e não se afastam daquilo. Eles não ficam opinando sobre o que está acontecendo no mundo todo. Não, eles estão vendo o interesse dele. Eu acho que nós temos uma tendência perigosa, que é um pouco retórica do Brasil, dá a impressão de que, né, sem ter os instrumentos para efetivamente atuar. E onde nós temos, que é na América do Sul, atuamos pouco. Né? No que diz respeito, por exemplo, à desapropriação da Petrobras pela Bolívia, eu acho que o governo devia ter atuado para evitar. Né? Evidentemente, o Brasil não pode tratar a Bolívia de uma maneira como os americanos nos tratavam no passado. Então, nós temos que ter uma solidariedade com a Bolívia, por razões óbvias e tal. E tem meios de você, ao mesmo tempo, preservar os interesses do Brasil e, ao mesmo tempo, digamos, ajudar a transformação da Bolívia. Né? Paraguai é a mesma situação, com a questão de Itaipu. Vira e mexe, os paraguaios reclamam. Né? Tanto na Bolívia quanto na Bolívia, quanto no Paraguai, o investimento foi todo brasileiro. Né? Na Bolívia, eu sou direto responsável como chama, o gasoduto, o investimento, tudo foi brasileiro. Então, desapropriar o que nós pusemos, eu acho que a Bolívia tem razão de querer mais. Todo país quer mais. Né? Pode discutir o preço, pode até forçar, por que nós não industrializamos aqui, fazer petroquímica. Tem muitos caminhos de você, sem desapropriar, sem ferir o interesse do Brasil ser mais solidário. Né?
Acho que com o Paraguai está melhor a coisa, já estão chegando a um entendimento um pouco mais razoável. Mas nessa região nós temos vez e voz. No Oriente Médio, no Irã, porque daqui a pouco vamos nos meter na briga do Paquistão e a Índia. Fica um pouco exagerado, ridículo. Você tem uma outra aqui? Esse lado aqui. Não, ela queria pedir a palavra antes. Esse lado, né? Não, mas aquela menina pediu antes. Não, porque... Peraí. Tem que ter microfone. Tá lá com ela. Começa a falar, pegou outra coisa na mão, não perde tempo. Seja esperta. Então, meu nome é Jéssica, e assim, desde os anos 90 a gente tem assistido a uma progressão assim, do aumento de importância das questões ambientais. Você tem questões globais, tipo, você tem o aquecimento global, você tem muito problema hoje em dia com o meio ambiente. E assim, o Brasil, ele é um país que ele é privilegiado em recursos naturais, em ecossistemas. E eu queria saber como que o senhor acha que o Brasil tem que lidar com a questão principalmente da Amazônia, ou da energia, ou essa questão de preservação ambiental, mesmo que bata de frente com os interesses econômicos, principalmente em relação à soja. Olha, eu acho que o Brasil tem que tomar certas decisões, que eu disse aqui vagamente no começo, a respeito de como é que ele vai se ver no futuro. Uma das áreas é a energia, que nós temos que discutir como vamos fazer. E há uma outra questão também. Há um professor americano que esteve aqui recentemente, há umas 2 ou 3 semanas, chamado Joseph Nye, que é de Harvard. Esse professor tem cunhou uma expressão, ele chama de soft power, poder, como é que diz, leve, doce, não sei, suave. Ele diz, olha, o mundo de hoje vai precisar de muito de soft power e não de hard power. Hard power é bomba atômica, né? Aí você tem hard power, militar, mas você tem modelos culturais. Você tem um país que tem a Amazônia, que tem o etanol, ele tem um soft power enorme. Se ele souber usar isso para mostrar, olha aqui, eu tenho um caminho para o futuro, para o desenvolvimento, que vou preservar a natureza. Eu posso fazer isso. Então, eu acho que nós devíamos ser mais espertos nessa matéria também. Mais alerta sobre o que fazer, sobre as consequências e tal e coisa, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre moderação. Quer dizer, é muito difícil hoje construir uma usina hidrelétrica. Está vendo agora em Belo Monte? A reação é muito grande. Mas é que as pessoas não estão convencidas de Belo Monte, né? Bom, nós vamos precisar de energia, né? Todo o crescimento dos países depende de energia. Agora, precisa pensar um pouco mais. É esta energia? Tem alternativas? Essa energia vai servir para quê? É para a população ou é para 2 ou 3 indústrias que são grandes consumidoras de energia? Se for, compensa a destruição para beneficiar algumas indústrias? É esse o desenvolvimento que nós queremos? Essas questões não estão colocadas de maneira boa no Brasil, né? Diga de passagem, eu fiquei muito contente da Marina ser candidata. Não vou votar nela, mas não, mas a menos que ela vá para o segundo turno contra a Dilma. Mas ela tem um papel, que é esse que você está levantando aí. Alerta, outra vez, presta atenção. Você tem, além do crescimento da economia, há outras coisas a serem feitas. Então eu acho que precisa ter bastante cuidado nessa questão do meio ambiente. Marcos, a questão é sobre a regulação, né? Sobre? Regulação. Sim. Se a gente pensasse nas condições que foram colocadas para a América Latina, em termos de ajuste do processo político, de uma nova regulação, acho que acredito que seja mais correto falar de uma neorregulação do que de um processo de desregulamentação. Então, como pensar a questão de um projeto futuro, né, nas condições de hoje? Quer dizer, frente a um processo crescente de desnacionalização de uma parte significativa da economia latino-americana, em particular brasileira, no processo de integração dos mercados financeiros, né, e na questão da crescente fusão-aquisição. Então, como pensar as condições... Questão da? Fusão-aquisição, da crescente... Do sim, fusão-aquisição, sim. Com concentração de capital. Então, como pensar uma condição política de regulação do Estado hoje para construir essa política futura diferente, capaz de, efetivamente, ter um processo integrador, mas soberano no sentido de gerar as condições econômicas e sociais que condigam com o projeto nacional. Quer dizer, como pensar isso hoje, sobretudo de 2008 para cá? Entendi. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, são certos processos já existem e são difíceis de reverter. Não sei nem se é conveniente. Que processo eu me refiro? Eu mencionei aqui. Você tem hoje o sistema produtivo sofreu uma revolução.
Essa revolução decorreu basicamente das transformações das tecnologias de informação e de transporte, né? A existência de net, internet, essa coisa toda, e dos meios rápidos de transporte, e o processo produtivo, que antes se concentrava num país, ou no país industrializado, se espalhou pelo mundo, né? E o controle hoje não é mais pode ser remoto, não é mais um controle, o controle não precisa estar junto da produção. Isso não vai voltar atrás, né? Os russos, quando a União Soviética perdeu velocidade, foi porque eles não foram capazes de acompanhar a revolução tecnológica. Então, aquilo corroeu por dentro a União Soviética. Bom, se isso é verdade, e se o mundo vai ser assim, para você preservar o grau de autonomia conveniente, você tem que aumentar muito o grau da sua capacidade de conhecimento. O fator chave no futuro é o conhecimento. Não é você deter pelo Estado ou deter pela nação a matéria-prima ou mesmo o processo produtivo, mas é o conhecimento. Bom, eu acho que é aí que nós temos que pensar com mais energia sobre o que fazer. Porque se nós não aumentarmos a nossa capacidade de criatividade, de conhecimento, não tem jeito, nós vamos perder a dianteira. Nem perder, não vamos conseguir a dianteira, né? Então, acho que estrategicamente, a variável mais importante é o conhecimento. Segundo lugar, sem esse conhecimento, você não é capaz de regular nada também, né? Porque a regulação não é abstrato. Você tem que entender como os processos ocorrem para você poder regular. É possível que você tenha alguma perda de importância do Estado Nacional, mas ele vai continuar existindo. Você não vai ter um mundo globalizado, não significa que as nações desapareçam, ou que os povos tenham diferenças, que as culturas sejam homogêneas, porque não são. Aliás, pelo contrário, quanto mais unifica um certo processo produtivo, mais as diferenças específicas têm peso. Veja a Europa. Você hoje vai na Europa, estão voltando a falar, daqui a pouco não se fala francês, é Languedoc, ou Languedoc, não sei o quê. O localismo convive com isso. Então você tem que entender que você realmente tem que pensar nesses termos e pensar quais vão ser os mecanismos pelos quais será possível acomodar, ao mesmo tempo, a homogeneização e a variabilidade, né? Isso requer um pensamento para um Estado mais apto a se defrontar com isso. Um Estado apto não é um Estado burocrático, não é um Estado inchado, não é um Estado grande, é um Estado que tome decisões e que seja capaz de, ao tomar decisões, permitir que a criatividade da sociedade avance também. Não são coisas fáceis, não se resolve isso do dia para a noite, mas eu acho que olhando estrategicamente, a variável principal é o conhecimento. E nisso nós estamos um pouco lerdos, né? Nós estamos lerdos. Não tão lerdos também assim. Quando você vê o que está acontecendo na parte puramente de produção intelectual, né, que não é a mesma coisa que criatividade, o Brasil cresceu. Você vê os dados globais aí, mostra que a nossa participação na produção científica tem aumentado. Na tecnológica, não. Nós aí continuamos ainda com uma visão muito retórica. Então, os paradigmas da ciência, a coisa pura, nós somos mais capazes de produzir. Agora, transformação disso em avanço tecnológico, não. Aí a Coreia nos dá um banho. Então, quando eu digo conhecimento, não é um conhecimento abstrato só. É conhecimento capaz de efetivamente dar soluções práticas às questões da sociedade. Pode ir. Meu nome é Mi. Eu queria saber assim, o que o senhor pensa a respeito do Brasil na tentativa de pegar uma cadeira no Conselho da ONU. Olha, isso é uma questão antiga. Eu acho que é uma ambição legítima e crescentemente legítima, dado o crescimento do Brasil, como economia, como cultura, como tudo. A questão é o que fazer com o Conselho de Segurança. Porque ou você reforma o Conselho de Segurança e a ONU, ou sentar lá só te dá dor de cabeça. Nesse momento nós estamos sentados lá. Porque a ONU tem um conselho que tem 5 membros permanentes e vários que são transitórios. E o Brasil, nesse momento, é um dos transitórios. Sendo um dos transitórios, vai ter que opinar agora sobre o Irã. Né? Posição delicada. Né? Bom, nós não temos direito de veto, então a nossa opinião é relativa, que é os que têm veto que vão mandar. Então, se você não tem uma reforma do modo como a ONU funciona, também não é suficiente. Né?
Eu não acredito que estejamos em condições nesse momento de mudar a ONU. Não há uma situação mundial que diga, bom, a ONU vai o controle da ONU, não creio que vai mudar. Os americanos, durante muitos anos, sabotaram as Nações Unidas. Esvaziaram muito o poder político das Nações Unidas. Quem sabe com Obama eles entendam que é necessário mudar isso. O G20, eu acho que é um passo importante. É um passo importante de peso talvez maior do que fazer parte do Conselho de Segurança. Porque o Conselho de Segurança é o pedacinho da ONU que trata da polícia do mundo. Não trata da economia do mundo. Ele trata da polícia do mundo. Então você, para ter peso no Conselho de Segurança, tem que ter poder hard. Né? Então, para você realmente ter voz lá, você tem que, não basta ter a cadeira, você tem que ter atrás de você armas. Senão você não tem também muito peso lá. Será que esse é o melhor caminho para nós? Ou, por isso que eu falei do G20, onde você tem a possibilidade de discutir outros temas com mais precisão, você tenha mais vantagem. Deixo bem claro, eu acho que num dado momento nós vamos precisar estar no Conselho de Segurança. Estou discutindo que eu acho que precisa reformar a ONU para que o Conselho de Segurança não seja o que ele é hoje. Ele é basicamente a polícia do mundo. Então, eu acho que nós devíamos sentar lá num momento que ele fosse uma outra coisa além disso. Você é repetição, deixa ela primeiro. Depois está esperto demais. Depois vai você. Tá. Meu nome é Aline. Eu queria saber, já que o senhor foi professor de várias universidades, o que o senhor acha das cotas, que ao invés de diminuírem as diferenças, estão aumentando? E qual o senhor acha que deve ser a primeira medida tomada em relação à educação pelo próximo presidente? Para o quê? Para o próximo presidente? Bom, você diz o que está aumentando diferença do quê? Entre as escolas ou na sociedade? Ah, bom. Eu não sei se estão aumentando. Quer dizer, pelos dados, não. O dado que mede, depende de que se chama de diferença, de renda, não está aumentando. O Brasil conseguiu uma coisa que não é fácil. Diminuiu ao mesmo tempo a linha de pobreza e o Gini. Quer dizer, o que é o Gini? É o coeficiente que mede a diferença de renda. Quer dizer, ela é muito desigual, continua. Sempre foi, mas não está mais, está menos. Pouquinho menos, mas está um pouquinho menos. A linha de pobreza caiu muito. São coisas diferentes. Quer dizer, você está reduzindo a proporção de pobres da população, por causa do quê? Pelas razões que eu mencionei e pela estabilização da economia. A moeda mais forte. Então, a partir da estabilização, com essas políticas, se diminuiu efetivamente a linha de pobreza. Para dar um número, antes do Plano Real tinha 38% da população abaixo da linha de pobreza. Geralmente, a linha de pobreza é uma pessoa que ganha em média $2 por dia. Bom, diminuiu a quantidade, eram 38%. Com o Plano Real chegou a 29%, por aí. Depois voltou um pouco para 30%. Depois começou a baixar. Hoje deve ter 22%. Então você está diminuindo a quantidade de pobres na população do Brasil. Segundo, a renda, a diferença de renda entre as camadas, que é altíssima, é inaceitável, mas não está aumentando. O coeficiente de Gini, esse varia muito pouquinho. Não sei exatamente hoje deve ser 0,54, mas ele era 0,6 qualquer coisa. Então teve uma diminuição. Não é suficiente, não é satisfatório, mas está indo. Portanto, não é que a universidade esteja aumentando, causando isso. Ela já é reflexo da existência de desigualdades. Não é? Mas ela não é ela quem está criando essas desigualdades. Com relação à questão do que deve fazer, eu acho que a questão central não é a universidade. A questão central é a educação básica, é a educação fundamental. Se você não melhora a quantidade, a média da educação fundamental, porque a universidade é, por definição, elite. Né? A universidade é por elite cultural, não elite social, mas é elite do pensamento. Então você tem os melhores aí, e quando a pessoa é muito boa, ela se vira, ela se globaliza além do mais. Você não tem um físico, ou um químico, ou mesmo um sociólogo, que não tem expressão global. Se ele não tem expressão global, ele não é realmente da primeira linha. Né? Bom, mas isso é um problema, digamos, importante, mas tem menos importância para o país, até porque quando você é muito bom, se globaliza, você vai atender demandas que não são só do seu país. Né? A questão fundamental para o seu país é a média da população. Isso depende do ensino fundamental. Então, eu acho que é preciso continuar dando mais ênfase ao ensino fundamental, primário,
e secundário. Você vai ter que melhorar tudo isso aí. Agora, aí é um tema complexo, por quê? É fácil de propor, mas como é que faz? Você hoje tem um mundo diferente do mundo em que os seus pais ou eu fomos criados, né? A criança, na escola primária, ela domina certas técnicas de internet mais rapidamente que o professor, ou do que os pais. E o que se ensina muitas vezes não corresponde à expectativa das pessoas. Se ensina muita coisa que perdeu sentido. E falta, digamos, uma definição do que vale a pena ensinar. Como é que você muda o conteúdo, o que é ensinar? Ensinar o quê? Né? Isso também não é uma coisa que se possa resolver reunindo meia dúzia de sábios. É um processo de aprendizado e tal. Mas eu tenho a sensação, eu não sou especialista nisso. Eu fui professor é uma coisa, pedagogo é outra. Eu não sou pedagogo, eu fui professor. Eu não sou pedagogo. Agora, então, mas o que eu acho que se você não mudar a relação qualitativa, o que você está transmitindo, não é fácil. Nos países onde você tem famílias já mais culturizadas, a criança vai para a escola, sai da escola, vai para casa, e em casa ela tem um ambiente de suporte. Na classe média acontece isso. Nas camadas populares não, porque os pais não foram à escola. Então, isso dá um peso maior de responsabilidade à escola, né? Como é que você pode resolver essa situação se você tem uma escola que, em média, mantém a criança 4 horas por dia lá? É impossível. Então, você vai ter que estender a permanência da criança da escola, vai ter que retreinar professores, né? Que não é de um dia para a noite, mas, aliás, estão fazendo. Vários estados estão mexendo nisso, está melhorando. Eu não sou pessimista nessa matéria. O problema é que o Brasil, muita gente, então é difícil de estender. Você vai à China. Na China, a criança vai para a escola às 8 da manhã e volta para casa às 7 da noite. E quando chega em casa, vai estudar de novo, e a família está competindo através do filho, porque sabe da importância da educação, valoriza a educação, né? Bom, não é o nosso caso. E nós vamos ter que competir com a China. Então nós vamos ter que dar um salto na educação brutal, mas eu iria para a educação fundamental como uma coisa onde você precisa realmente alavancar mais. Agora vai você de novo. Ele perdeu a palavra pela segunda vez. Vamos lá. Está inquieto, merece. Depois os outros. Senhor presidente, a gente tem a proposta de compra de 3 aviões: o Rafale, o Gripen e o FA-18 Hornet. Qual se mostra mais interessante e há uma real necessidade da compra? Além do mais, a gente tem um projeto de reabertura da Ingesa por capital francês. Há uma real necessidade disso? E isso estaria reavivando as forças militares no Brasil? Bom, essa questão é antiga. Quando estava na presidência, houve uma competição. Não era o Rafale, era o Mirage. Era também esse, como chama? Britten, né? O sueco. Gripen. E era o F-16. Né? E o Sukhoi, que era russo. Afinal, a resolução foi de não comprar. E naquela época, a aeronáutica preferia o Gripen, achando que o Gripen tinha mais condições de atender às nossas necessidades. Eu não acompanhei hoje, não sei como é que está a situação atual. Visto de fora, portanto, não podendo dizer de uma maneira assim, concreta, objetiva, eu tenho a sensação que a aeronáutica continua mantendo essa posição. O governo está pressionando para que digam que não, que qualquer um dos três resolve, e que o Rafale talvez seja a melhor solução, por causa de um acordo estratégico com a França também. Se precisa, não precisa, devia ser discutido isso. Quer dizer, devia ser discutido, quer dizer, sem dúvida, eu acho que convém que o Brasil tenha na aeronáutica setores da aeronáutica que estejam na linha de frente, up to date, né, para o treinamento, etc. A questão chave são duas. Uma é isso, você tem que ter alguém na aeronáutica, um conjunto de pessoas que esteja bem preparado. Mas a outra é a incorporação de novas tecnologias. O que o governo diz é que os franceses oferecem essa possibilidade. Agora está se vendo que os outros estão oferecendo a mesma possibilidade. Os americanos têm mais dificuldade nisso porque eles são mais controladores. O problema é que as tecnologias de quase todos os aviões, no limite, dependem dos americanos. Eu não tenho certeza se o Rafale não tem algum pedacinho que não depende dos americanos. É complicado. Mas eu acho que o mais interessante para o Brasil era aquela proposta que permitisse a absorção maior de tecnologia, pelo que eu disse antes,
para aumentar o conhecimento. O grande salto que a Embraer deu se deve a um projeto chamado FX. Esse projeto foi feito... FX? AX, eu acho que sim. Hein? AMX. AMX, ele sabe tudo. Esse AMX foi um acordo com a Itália, né? E que foi muito beneficioso. O avião que foi feito, os italianos nunca compraram. O avião de guerra que foi feito, não se viu muito. Mas deu base para fazer o Tucano, o Tucanão. Então, que são os aviões que vale a pena, que são adaptados, etc, etc. Então, eu acho que o governo devia mostrar ao país se de fato está havendo incorporação de tecnologia, por quê? Para poder justificar o custo, que é muito elevado disso. Tinha que dizer, olha, eu preciso ter uma pequena força aérea up-to-date, porque a função bélica desses aviões é pequena. O Brasil não tem inimigo à vista. Tá? E é bom que não tenha inimigo à vista. Então, o que nos interessa? É nos apropriarmos da tecnologia. Não só por causa da questão bélica, mas porque essa tecnologia é dual. Eu acabei de falar, a Embraer faz avião civil e vende. Não teria feito se não tivesse desenvolvido o projeto AMX. Tá? Meu nome é Isabela e eu queria perguntar qual a sua opinião para os países europeus terem investido mais em educação, mais na população, e os países latino-americanos adotaram a via de investir mais economicamente, e não tanto em educação. Bom, eu não posso responder com propriedade, porque precisa levantar que país variou na Europa de país para país e tal. Mas é óbvio que na Europa também houve um momento de desenvolvimento econômico, de acumulação. Se você não tiver um mínimo de desenvolvimento, você não vai. Depois você teve na Europa, em muitos países, o predomínio de políticas social-democratas. Né? E a ideia de você ter, mesmo antes disso, uma educação gratuita e universal, quase que veio junto com a ideia de República Francesa. Né? A Argentina fez isso. A Argentina tem, pelos mesmos ideais de democracia, em 1918, o Manifesto de Córdoba já era claramente isso. O Uruguai fez isso. Não agora, no começo do século XX. Nós não fizemos. Nós não investimos na educação fundamental. Né? Ao contrário, nós fizemos mais esforço na educação superior. Né? Então, houve... Por quê? Porque a ideia de democracia no Brasil é muito débil. Ainda é. Era muito mais débil. Na Europa foi muito mais forte. Porque a democracia requer... E socialismo. Então, os dois juntos, pressionando na Europa, os dois requerem uma inclusão cultural maior. Acho que essa é a razão. Mas vocês estão fazendo uma sabatina aqui, vamos lá. Daqui a pouco eu vou ser reprovado no exame de admissão. A gente tem quantas perguntas ainda? 2 ou 3, vamos lá. Meu nome é Juliana e eu queria saber, assim, esse ano a gente está em ano de Copa do Mundo. E eu queria saber a sua opinião sobre o Brasil sediar a Copa do Mundo em 2014, sendo que as questões econômicas e públicas daqui do país não estão resolvidas. Como que vai ser? Eu acho que tem que tomar, isso é um dado já está decidido que a Copa vai ser aqui. É um dado que a população gosta, anima. Eu acho que tem que aproveitar esse desafio para organizar. E como é que você vai ter Copa do Mundo sem melhorar os aeroportos? Vai ter que melhorar. Então, de alguma maneira, esse desafio pode ser tomado ao pé da letra, pode ser positivo, se o governo realmente entender que tem que cumprir, que tem que motivar, etc, etc. E com cuidado também, porque a questão das Copas ou das Olimpíadas tem muita experiência pelo mundo afora. Que tipo de obra vale a pena fazer para depois da Copa? Que tipo de investimento? Como é que vai fazer esse investimento? Senão você pode realmente ter elefante branco em quantidade aí. Né? Então eu acho que é o momento de novo. Quando as questões não são explicadas, não passam pelo debate, quando o debate é falso, os bons e os maus, eu e eles, aí não dá debate, você não abre o jogo efetivamente para ver qual é a melhor solução. De novo, nessa questão da Copa, tinha que abrir mais o jogo. Senão vai ser o povo alegre porque vai ter Copa do Mundo aqui. E vai pagar um preço alto se a coisa for mal feita. Mas isso não quer dizer que não seja uma oportunidade para fazer bem feita. Mas, por exemplo, eles poderiam estar desviando essa verba que eles vão investir, por exemplo, nos estádios ou nos aeroportos, em vez de investir na segurança para os turistas que vão vir para cá? Pode ser. Eu acho que o aeroporto vai ter que investir de qualquer maneira. Porque a situação está para a economia e para as pessoas. Está insuportável. Na questão do investimento nos estádios, aí eu seria mais cauteloso. Eu acho que precisa ver que investimento, que estádio, e o capital, quanto possível, privado e não público.
porque acontece que a Copa gera recursos. Então tem que haver, o governo de São Paulo tomou essa posição e está certo. Quer dizer, façam investimentos privados, porque a Copa é um negócio privado e dá muito lucro. Então, se você for desviar recurso público para fazer estádio, aí você tem toda a razão. Melhor fazer investir em outras áreas do governo. Meu nome é Juliana. Gostaria de saber, assim, com relação às Malvinas, caso chegue a ocorrer algum conflito direto entre Argentina e Inglaterra, qual o senhor acha que devia ser a postura do Brasil? Olha, nós já tivemos agora acho que não vai haver conflito maior, espero, mas nós já tivemos essa questão e o Brasil ficou com a Argentina, né? Acho que não tem alternativa no caso. Vai ter que ter solidariedade com a Argentina. Eu acho que não tem, é tão ridículo fazer uma invasão como foi feito já, né, das Malvinas, que é tão fora de época esse negócio, que custa a crer que de novo vai se repetir essa mesma cena. É preciso repetir, nós não temos alternativa. Temos é uma reclamação histórica da Argentina, o direito à soberania sobre aquelas ilhas, né? Eu acho que é um princípio que a gente não pode aceitar a ingerência de potências imperiais, não tem, mas eu espero que não aconteça isso. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Hilda, eu sou professora de Geografia da escola e, como educadora, me preocupo muito em relação à escola e à educação. Eu sou produto da escola pública, nunca paguei um centavo diretamente, como a nossa comunidade aqui. Então, como nós estamos em ano de eleição, e sabendo que nos últimos governos o ensino público foi sucateado, eu gostaria de saber, o senhor como membro do PSDB, o que o seu partido tem em mente para resolver essa questão? Bom, eu sou presidente de honra do PSDB. Certo. Não falo por ele. Mas o que eu vejo, no caso de São Paulo, é que o governo tem feito um esforço muito grande no sentido de criar uma situação que envolva mais os professores na questão do ensino e as famílias no ensino. Eu acho que se não houver envolvimento das famílias, é difícil que a coisa avance. A família se preocupar com o desempenho do aluno. E se não houver avaliação de desempenho, também não vai funcionar. A avaliação do desempenho deve ser, acho eu, deve ser feita como está sendo feito, ou seja, não é das pessoas, é da escola no seu conjunto, porque para não ser uma coisa discriminatória de pessoas. E os benefícios desiguais que possam ser produzidos por isso também devem ser para o conjunto. Isso está sendo introduzido aqui na educação pública de São Paulo. Quer dizer, você pode ganhar mais se a sua escola melhorar conjuntamente através dos resultados do conjunto dos seus alunos. Eu acho que isso é uma coisa correta de fazer. Acho que isso pode levar a uma melhoria do ensino. A outra questão é fácil de falar, mas é difícil de fazer. É a questão do investimento, do recurso para isso, e dos salários, né, que são sempre precários, né. Eu não sei concretamente hoje como é que é a situação salarial, mas sempre é precário. Bom, e o problema é que você tem que ver se, para ser coerente com o que eu disse, que a prioridade é o conhecimento, vai ter que haver um investimento maior na educação. Na própria formação do professor. Sem dúvida, porque a chave é isso. Você não melhora os professores, não melhora os alunos. Sem dúvida. Né? Agora, tudo leva muito tempo para ter resultado. A educação, o problema é que leva muito tempo para você ter os efeitos. E as pessoas que cobram logo, e os políticos querem logo também. A preocupação é no sentido assim, que nós tivemos um sucateamento, né, da escola pública, porque eu estudei em escolas do Estado, saí de uma escola do Estado e ingressei direto na USP sem cursinho. E hoje essa meninada aqui, muitos vão para a nossa escola buscando exatamente essa qualidade, essa possibilidade que a escola pública não oferece mais hoje. É que a escola pública do meu tempo, mais ainda? Do nosso. Não. Aqui não tem nosso, não. Aqui tem 20 anos de diferença. Quase. Tem 20 anos de diferença. Mas o problema é que a escola pública, a população era menor. A população escolar era muito pequena. Qual foi o problema do sucateamento? Foi a expansão, foi a expansão das cidades, a migração interna, o crescimento da população, estourou tudo. Quer dizer, a escola Roosevelt, a escola Caetano de Campos, porque aquilo atendia uma massa de população pequena. Quando você teve uma expansão muito grande, entrou o caos.
O sucateamento foi o objetivo, não foi o que o governo fez. É que a sociedade cresceu muito e urbanizou, muitos alunos, não sei o quê, vai para a periferia. Então, recém agora, quando você começou a ter uma tendência à diminuição da taxa de crescimento da população, e que a situação fiscal dos governos melhorou, é que começa a ser possível outra vez recriar escolas públicas de boa qualidade. Mas começa a ser possível, né? Mesmo porque entra muito dinheiro, né? A arrecadação de impostos é violenta. Por isso que eu estou dizendo que começa a ser possível. Quer dizer, você hoje tem... mas é muito recente a sobra de dinheiro. É muito recente, não havia, né? Então, e por outro lado, a situação ficou caótica. Eu escrevi um livro em 1975 sobre São Paulo, chamado São Paulo, Crescimento e Pobreza. Era muito interessante ver o que estava acontecendo. Na década de 70, o Brasil crescia a 7% ao ano. Mas a população crescia a 4% ao ano, 3%, 4% ao ano. Então, esse crescimento dava possibilidade de investimento, mas não dava possibilidade de atender a demanda social. Então, tudo piorou na década de 70 e 80, aí por causa da inflação também. Começou a ajeitar em 90, começa a empinar agora. Certo. Então, eu não sou pessimista desde que os governos atuem. Sim. Né? Muito obrigada. Nada. Mais duas, vamos lá. Uma e duas. Meu nome é Daniela e, bom, no nosso país há uma grande concentração de renda. Na sua opinião, para diminuir de forma acentuada essa desigualdade, é só gerar mais emprego ou também precisa mudar o sistema? É que mudar o sistema como? Com que roupa? Né? Então, mudar o sistema, você está pensando em passar para um regime socialista. Né? Mas qual é o sistema? E efetivamente, os sistemas socialistas, como em Cuba, a educação e a saúde dão um salto adiante. O resto não. Né? Agora, não existe isso no horizonte hoje. Né? Então, se você não vai ter essa transformação desse tipo, você tem que mudar o sistema por dentro dele. Significa isso: educação, aperfeiçoar, melhorar, etc, etc. Como é que você pode aumentar a renda? Crescendo a economia, melhorando a educação, dando emprego de melhor qualidade para poder elevar o salário e, ao mesmo tempo, essas políticas de redistribuição direta de renda para os que são mais pobres irem crescendo. Vai levar tempo. Né? Você pega a Europa, do século XIX. Bom, lê os livros, não precisa ler nem literatura científica, lê os livros de novela da época. Pobreza galopante, terrível. Né? Comparável ou até pior do que os nossos. Vai à Europa hoje, não tem mais isso. Né? Levou um século. Nós não estamos no começo desse século, nós estamos na metade já disso. Eu acho que o Brasil, se continuar um conjunto de políticas adequadas, em 50 anos, você vai ter... Fácil dizer, esperar 50 anos. Né? Mas não tem jeito. Quer dizer, você vai... 50 anos se nós atuarmos. Se nós não atuarmos, vai levar mais. Você pode acelerar. Mas nesses processos básicos mesmo, crescimento econômico você tem antes, mas o resto, o crescimento da sociedade, que é o que eu acho que é importante, leva tempo para você conseguir. E, por consequência, a diminuição da desigualdade. Os sistemas capitalistas, largados a eles mesmos, causam desigualdade. Veja os Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais desigual que a Europa. Por isso você tem que ter políticas sociais. Tem que ter uma política social ativa, tem que ter governos que sejam capazes de contrabalançar a tendência natural dos mercados, que é de concentrar a renda. Né? Os governos têm que estar olhando para isso, dando mais educação, mais oportunidade, eventualmente com políticas distributivas. Enfim, é esse o jogo. 1, 2, 3, vamos lá. Tem 3. Agora são as últimas, porque eu tenho já gente me esperando lá. Meu nome é Letícia e, assim, o Brasil tem tido bastante destaque na política internacional, no cenário internacional. O senhor acha que isso vai trazer alguma melhoria para a sociedade ou não? Eu acho que isso é reflexo da melhoria já havida na sociedade. Quer dizer, o Brasil tem mais voz porque o Brasil cresceu, porque o Brasil ficou uma democracia, porque tem instituições. Isso já nos deu mais voz, não é o vice-versa. Né? Ao mesmo tempo, também há um certo vice-versa, porque você vai lá fora, hoje as pessoas confiam mais que o Brasil vai continuar crescendo. Então, nesse sentido, sim. 2. Meu nome é Naila, eu queria saber o que você acha que mudou com a eleição da oposição no governo e se realmente fez diferença para o povo. A eleição de quê?
da oposição. Quando o senhor saiu e o Lula assumiu, você acha que isso fez diferença para o povo? Não, veja, eu acho primeiro, eu acho que é bom de vez em quando a oposição ganhar, porque areja, né? Segundo, fez diferença porque o Lula seguiu as minhas políticas, né? E como nós já estávamos pedalando, a velocidade aumentou, melhorou mais. É natural, porque você começa. No começo vai mais devagar, mas ele continuou pedalando, então fez diferença. Foi bom. A última. Meu nome é Larissa e eu queria perguntar assim, quando o senhor tinha 16, 17 anos, Não me lembro mais. os jovens eram muito mais engajados politicamente, todo mundo era muito mais interessado do que nós agora. É muito mais difícil hoje você encontrar jovens interessados em relação à política. Então, assim, eu gostaria de saber o que o senhor acha que o Estado deveria fazer, ou a sociedade, para mudar isso, porque todo mundo fala muito assim, que os jovens são o futuro. Só que os jovens não se interessam tanto por esse futuro. Então, o que o senhor acha que deveria ser feito a respeito disso? Eu não sei se é verdade que os jovens fossem tão mais interessados no passado. É possível, como a sociedade era mais fechada, e a política era uma coisa mais de elite, que os jovens de elite fossem mais interessados. Na medida em que a sociedade é mais aberta e que novas camadas entram no jogo político e a sociedade cresce também e há mais acesso à população, pode ser que dê a sensação de que hoje tem menos interesse do que no passado. Eu não sei se é tão verdadeiro assim. Há fatores, entretanto, que de fato levam a uma certa fragmentação da sociedade. E um afastamento entre essa sociedade fragmentada e o Estado, onde se dá a política, fica distante disso, né? Dá a impressão de que a política é uma coisa que não tem nada a ver com a gente, né? Mas não é só a impressão, porque a política não percebeu que a sociedade mudou muito, tá? Tem muitos focos de interesse, tem mais informação, tem temas que interessam a sociedade e que não passam pela política. Então o que acontece? Mesmo eu, que não sou jovem, para eu ter 17 anos, eu tenho que ir com a 60, né? 61, né? Mesmo eu que não sou jovem e que fui presidente da República e fui senador, bom, eu não tenho paciência para ler o jornal muitas vezes sobre a chamada política, porque diz respeito a questões que não me interessam. Não é só aos jovens, também aos velhos mais espertos também não interessa, né? Ou seja, há um certo descompasso efetivo hoje. Agora, por outro lado, isso não é um Estado permanente. Isso acontece nos Estados Unidos também, acontece na França, acontece em toda parte. Essa desconexão entre a política e a sociedade. Em certos momentos, há uma eletricidade no ar, e a política volta a interessar. Veja Obama nos Estados Unidos, né? Quer dizer, em certos momentos é preciso que haja políticos capazes de despertar esse interesse. Então, o que tem, talvez é banalidade que eu vou dizer, mas tem alguma relação com a verdade. Não se está vendo lideranças inspiradoras. Porque como é que você vai interessar alguém? Você tem que inspirar, né? Por que o Obama, de repente, estourou no céu? Porque ele inspirou uma coisa. Ele é muito bom de bico, né? Ele tem uma vida que é interessante, ele é negro, enfim, tem um conjunto de fatores que ajudaram, né? Naquele momento a dar chacoalhar a sociedade, né? Não precisa ser por esse caminho, pode ser por outros caminhos, mas é preciso ter um momento em que a sociedade... E eu acho que no mundo contemporâneo vai ser um pouco assim sempre, quer dizer, não é que a política interesse a todo mundo a toda hora, vai interessar em certos momentos, se houver crise, ou se houver alguma coisa, uma abertura econômica, ou econômica não, da vida boa, e se houver líder que expresse isso, que diga, olha, que você percebe, com esse aqui dá para eu ir, ele me inspira um certo caminho. Acho que é isso. Mas como isso ninguém, não é fácil, você não vai treinar líderes, né? E, em certos momentos acontece da coincidência entre uma necessidade da sociedade e alguém que pode expressar essa necessidade, aí vira líder e contagia, e tomara que apareça aí pela frente.